Bom, pessoal, de volta, né, professor Wesley, para a gente finalizar agora as 2 semanas do módulo 5, né, do PET 5 de Biologia, aí do terceiro ano. Semana 3, vamos lá para a nossa atividade, né, continuando aí o assunto com evolução dos seres vivos, as diversas teorias, né, as evidências de evolução, né, essa terceira semana agora são as evidências. Ó, se a gente observar aqui na tela, ó, algumas características, como por exemplo, formação de uma asa, dos membros, né, que permite a locomoção dos animais. Se você observar a asa de um animal, acompanha na tela comigo aí, ó, ela tem os mesmos ossos, com as mesmas características, né, da mão de um ser humano, por exemplo. Então são características que se assemelham, né, entre os seres vivos, e essas características elas são chamadas de evidências de evolução, ou seja, os seres vivos eles estão evoluindo. Tá vendo a comparação das asas, né, dos ossos, é o esqueleto, né, dos seres vivos, o desenvolvimento dos embriões. Então essas características elas são chamadas de evidências de evolução, ok? Bom, vamos lá então. Primeira questão que nós temos aí da semana 3. Estudar a evolução de um determinado grupo de organismos é algo complexo, difícil mesmo. Como saber quais etapas evolutivas se sucederam na evolução? O que veio primeiro? Nesse sentido, os cientistas têm buscado na natureza provas de evolução. Essas provas aparecem principalmente de duas maneiras básicas. Pergunta-se quais são essas duas maneiras pelas quais os cientistas têm estudado a evolução. Então nós vimos ali nas imagens, né, que eu comentei com vocês, o que nós temos ali? O que o cientista usa como base para estudo? Fósseis e também a comparação molecular. Então as imagens que eu mostrei para vocês são partes do corpo dos animais, são fósseis, e também a comparação entre as moléculas, né? Naquelas imagens eles comparam as moléculas e aí para ver a semelhança ou diferença entre eles. Okay? Então a base é essa. Número 2. Várias evidências científicas comprovam que as aves são descendentes diretas das espécies dos dinossauros, que sobreviveram ao evento de extinção em massa que assolou o planeta 65 milhões de anos atrás. O achado mais recente, um dinossauro emplumado chamado Epidexpterix, foi apresentado na revista Nature. Alguns dinossauros menores adquiriram a capacidade de voar, e foram eles, provavelmente, que sobreviveram ao cataclismo e deram origem às aves modernas. Então isso aqui é uma pequena discussão, um texto, uma apresentação, falando a respeito da origem das aves atuais, né? Descenderam dos dinossauros. Vamos para a letra A. Conforme o texto de aves Conforme o texto, as aves provavelmente seriam descendentes de um grupo de dinossauros. Relação cada vez dinossauros, né? Tá faltando alguma coisa aí, né? Com relação... cortou alguma palavra aí. Cada vez mais evidenciada pelo estudo dos fósseis. Contudo, as aves modernas diferem dos répteis quanto ao sistema respiratório. Diferença essa que pode ser considerada uma adaptação ao voo. Que diferença é essa e como ela está relacionada ao voo? As aves atuais, elas têm uma estrutura chamada de sacos aéreos. O que é isso? Ao redor, em volta do pulmão das aves que voam, existem bolsas de ar. Então ela enche essas bolsas de ar, que a gente chama de sacos aéreos, que ajudam no processo de respiração, mas o objetivo principal é fazer com que o animal fique flutuando com mais facilidade. Ajuda ele a flutuar no ar, ok? Então essa característica é uma característica das aves modernas, diferente dos dinossauros, beleza? Então qual que é essa diferença e como está relacionada ao voo? A função aqui, ó, a função é auxiliar na aerodinâmica.
Então, quando a ave está voando, o fato dela ter esses sacos aéreos vai ajudar ela a manter o equilíbrio em seu voo, equilíbrio e também no direcionamento desse voo. Ao manter esse equilíbrio, a ave ela já não vai tombar para um lado, ela não vai tender a cair para um determinado lado, porque ela consegue estabelecer esse equilíbrio com a ajuda desses sacos aéreos aí. Claro que das asas, das penas, tem uma série de outras características que se complementam, né? Mas nós estamos falando aqui das bolsas de ar, que é uma adaptação aí, beleza? Vamos para a letra B. A capacidade de voar ocorre não só em aves, mas também em mamíferos, como os morcegos, e em insetos. Os pesquisadores explicam que as asas podem ser órgãos homólogos, em alguns casos, órgãos análogos, em outros, indiquem quais dos animais citados as asas são órgãos homólogos e em quais são órgãos análogos. Em que diferem esses dois tipos de órgãos? Então, a primeira coisa para a gente responder essa questão, a letra B, deixa eu procurar um espaço aqui. Vou escrever aqui, ó. Vou fazer assim. Vou escrever aqui embaixo, ó. A primeira coisa que nós precisamos aqui é definir, né? O que é homólogo e o que é análogo. As estruturas que são homólogas, elas têm mesma origem. Ela tem mesma origem. Deixa eu apagar isso aqui por causa do espaço. Ela tem mesma origem embrionária, ou seja, origina-se do mesmo tipo de célula e com função. A função ela pode ser igual ou diferente. O fato aqui é mesma origem embrionária, tá? Então, toda estrutura homóloga, ela tem a mesma origem embrionária, ou seja, ela forma-se a partir do mesmo tipo de célula, sabe? Se é uma célula muscular, célula do músculo que forma essas estruturas, ok? Mas ela pode desempenhar funções diferentes, ou não. Já a estrutura que é análoga, vamos colocar aqui em cima aqui, uma estrutura análoga, é o contrário. Ela pode ter ela tem a mesma função, e origem embrionária diferente. Então, no exemplo que foi falado aqui, foi mostrado ali, o que seria um exemplo de homologia? A asa, o exemplo de homologia, seria aqui, vou colocar aqui, ó, exemplo, a asa do morcego e a da ave. Por que elas são homólogas? Porque é o mesmo tipo de célula que forma a asa no morcego, é o mesmo tipo de célula que forma a asa da ave, ok? São animais vertebrados, é a característica semelhante entre eles. Agora, no caso da analogia, é quando a gente compara, por exemplo, vou colocar aqui, ó, exemplo, a asa do inseto. A asa do inseto, ela é análoga à asa da ave e do morcego. Por quê? Não é a mesma função? Para que serve a asa do inseto, da ave e do morcego? Para voar. Então, ou seja, tem a mesma função. Mas a origem embrionária é diferente. Por que é diferente? O inseto é invertebrado, não tem osso, não tem células ósseas. Já a ave e o morcego têm células ósseas. Então, o que dá origem à asa da ave e do morcego? Células ósseas, porque tem osso nessas asas.
Já os insetos são células cartilaginosas, membranosas. Então, não, são diferentes, origem diferente. Ok? Beleza, pessoal? Questão de número 3. Quando a semelhança entre estruturas animais não é sinal de parentesco, mas conseguida pela ação da seleção natural, sobre espécies de origem diferentes, fala-se em. Então, o que nós podemos dizer aí? Qual que é a explicação, né? Quando a semelhança entre estruturas animais não é sinal de parentesco, esses animais não são parentes, mas eles têm estruturas semelhantes. Por exemplo, tubarão e golfinho. O formato do corpo do tubarão e o formato do corpo do golfinho. O formato do corpo desses animais, nós dizemos que ele é fusiforme. É um corpo alongado, né? Alongado. É um corpo alongado e fusiforme, como se fosse um fuzil, um funil, né? Apontando para uma direção. Então a característica do formato do corpo é semelhante, mas são animais que não são parentes um do outro. Então isso aí nós chamamos de convergência adaptativa. Letra A. Ok? Número 4. A figura a seguir mostra o desenvolvimento embrionário de diferentes vertebrados. Então a gente tem o desenvolvimento do peixe, do anfíbio, do réptil, da ave e do mamífero. Observando com atenção, pode-se concluir corretamente que existe uma grande semelhança no desenvolvimento embrionário dos diferentes animais, sobretudo nos primeiros estágios. Ou seja, nos primeiros estágios de desenvolvimento, a gente tem uma certa semelhança. Observem aqui, ó, os primeiros estádios, né? As primeiras etapas do desenvolvimento nesses animais. Ó. Agora, já na última já é diferente. Ó. Se você observar aqui na última, ó, aqui é possível a gente encontrar a diferença. Aqui a gente encontra semelhança, igualdade. Ok? Então, letra A. Finalizamos a terceira semana. Agora nós vamos para a quarta semana. Na quarta semana, nós temos aqui as características que levam à formação de uma nova espécie, chamada de especiação. Ok? Então vamos lá. Questão de número 1. Vamos para a interpretação aí. Pássaros azuis, aí se você está vendo ele só preto e branco, né? Pássaros azuis estão representados na ilustração, que também destaca aspectos da biologia e da nomenclatura biológica dessas aves. Considerando a possibilidade dos animais ocorrerem em condição de simpatria, explique por que constituem entidades biológicas distintas. Então vamos entender o seguinte: simpatria vive na mesma pátria, no mesmo ambiente, convivem juntos. Então, embora eles conviverem juntos no mesmo local, na mesma região, explique por que constituem entidades biológicas distintas. Eles são muito parecidos, vivem no mesmo local, mas por que existe essa diferença biológica entre eles? Essa diferença biológica existe entre eles, essa distinção biológica, por quê? Porque apesar de terem a mesma simpatria, mas eles são isolados reprodutivamente. O que isso significa? Esses animais, eles vivem no mesmo local, na mesma região, são muito parecidos, mas eles não cruzam entre si, né? Eles não têm ali a relação sexual entre eles, então eles não formam filhotes entre eles. É cada um com a sua espécie, né? Então aqui, ó, a gente tem lá, sei lá, espécie número 1, espécie número 2, espécie número 3. Então eles não se misturam durante a reprodução. Cada um cruza com a sua espécie ali bem específica mesmo para não ter mistura. Então, porque eles são isolados reprodutivamente. Um animal não tem relação. Por exemplo, a espécie 1 não se relaciona com a espécie 2 durante a reprodução. O macho não cruza com a fêmea. A fêmea não cruza com o macho, tanto faz, né? Ao inverso aí. E nem o 3, nem o 2 com 3 e nem vice-versa aí. Então, por isso, são isolados reprodutivamente.
vamos para a questão de número 2. Questão de número 2, ó. Diferentes espécies de peixes herbívoros marinhos do mesmo gênero são encontrados nas mesmas condições tropicais do Oceano Atlântico, tanto na costa continental americana quanto na costa do continente africano. Após estudos sobre esse grupo, foi possível elaborar o diagrama e o quadro a seguir, onde espécies supostamente distintas foram representadas por diferentes letras. Então a gente tem aqui, ó, vamos só ampliar para a gente analisar isso com mais cuidado aqui, ó. Então nós temos, ó, espécie A, americano, alimento 1 e 2, o hábitat, recife rochoso de corais, período de alimentação, à tarde e noite, né? E por aí vai as características de todos esses animais. Então os números da coluna alimento representam algas, um representa algas flutuantes e outro algas incrustadas nos corais. Então vamos ver o que está pedindo aí nessa questão. Letra A. Considerando o mecanismo evolutivo considerando os mecanismos de especiação, que é a formação de nova espécie, como poderia ser explicado o surgimento das espécies C e D a partir de uma espécie ancestral? Então, como é que a gente poderia explicar o surgimento das espécies C e D a partir de uma espécie ancestral? Então, como é que elas surgiram? Aqui, ó, nós podemos vamos fazer isso através de etapas, né? Vamos colocar aqui, ó. Então, vou responder aqui a letra A aqui, ó. Primeira coisa que aconteceu: isolamento geográfico. O que é isso? A gente tem uma grande quantidade de animais da mesma espécie, certo? No local. Aí, por um determinado momento, parte desses animais vem para um local e parte vai para o outro. Então, a gente tem aqui, ó, isolamento geográfico. Vamos supor que aqui a gente tem uma grande cadeia de montanhas que separa, um rio, né, que separa essas espécies. Então, a primeira coisa, isolamento geográfico. Parte desses animais foi para um lado do rio, parte foi para o outro. Então, ocorreu a barreira geográfica aí ao rio. Depois, esses animais começam a cruzar entre si e vai ocorrer aqui, ó, mutações genéticas, que é a alteração do gene. Então, né, mutação, ó, mutação genética. Depois que ocorre mutação genética, ocorreu mutação genética, esse rio continua, né? E esses animais viveram separados ao longo de muitos anos. Então a gente tem aqui, ó, vamos fazer de forma diferente aqui, ó. Agora nós já temos esses animais com características diferentes, características genéticas diferentes. E aí, ó, quando esses animais, vamos supor que em um determinado momento, esses animais conseguem se encontrar novamente. Aí nós vamos ter aqui, ó, esses animais vivendo no mesmo local. E aí nós teremos animais com essas características roxas e animais com essas características vermelhas. Esses animais, eles não conseguem mais reproduzir, porque eles têm agora características genéticas diferentes. Por mais que eles realizem cruzamento, mas não formam uma espécie, não formam um descendente. Os genes não conseguem se organizar para formar um novo descendente. Então, o que vai acontecer aqui, ó? O que aconteceu aqui, ó? Aconteceu aqui o que a gente chama de isolamento reprodutivo. Então, eles não conseguem mais cruzar entre si. Então, aqui nós temos espécies novas. Então, a gente tem uma espécie 1, e aqui a gente tem a espécie 2. Então, uma mesma espécie, né, aqui, ó, foi separada por uma barreira geográfica. Eu dei exemplo, um rio, poderia ser o clima, poderia ser uma montanha. Tem vários outros exemplos. Então, nesse exemplo aí foi um rio,
separou um grupo de indivíduos ao longo de vários e vários anos. Eles passaram por mutações genéticas e depois de muitos anos voltaram a se encontrar, mas não conseguem reproduzir entre si mais. Então criou-se ali um isolamento reprodutivo. Então a gente tem duas espécies novas, ok? Essa é a explicação científica para mostrar como surgiu a espécie C e D a partir dos seus ancestrais. Beleza? Então vamos lá. Agora, letra B. Das espécies citadas, qual delas mais se assemelha à espécie ancestral? Vamos analisar aqui, ó. Então, a espécie A é a ancestral, certo? Então, a gente tem ali alimento 1 e 2. A B se alimenta só de 1. A letra C, né? O africano alimenta de 1 e 2. Recife rochoso, Recife de corais, assim como o A. Vespertino e noturno, só que aqui matutino e vespertino. Então, vamos analisar aqui período de alimentação. Vamos ver aqui, ó. Vamos só voltar na questão aqui para a gente interpretar melhor. Diferentes espécies de peixes herbívoros marinhos do mesmo gênero são encontradas nas regiões tropicais do Oceano Atlântico, tanto na costa, né, americana quanto africana. Após estudos, esse grupo foi possível elaborar um diagrama e onde estão as espécies supostamente distintas foram representadas por diferentes letras. Das espécies citadas, qual delas mais se assemelha à espécie ancestral? A que mais se assemelha à espécie ancestral é o africano, né? É a espécie C. Ela mais se assemelha, se a gente observar, vamos ver aqui, ó. Ela se alimenta dos alimentos 1 e 2, Recife rochoso e corais. Só que o período de alimentação é vespertino e noturno. Aqui é matutino e vespertino. Então a diferença entre eles é essa. Vamos ver aqui, ó. O americano, alimento 1, rochoso e matutino. O ancestral não alimenta de manhã. O ancestral não alimenta de manhã. Deixa eu marcar aqui, ó. Então, esse aqui, ó, ele não alimenta de manhã. Aliás, ele alimenta de manhã, o ancestral não alimenta de manhã. Então, esse não. Esse aqui, o africano, ele come alimento 1 e 2, ok. Rochoso e corais, ok. Matutino, ele se alimenta de manhã. De manhã, o ancestral não alimenta de manhã. O ancestral ele só alimenta à tarde e noite. Vamos ver esse B. O africano, alimento 1, ok. Recife rochoso, ok. Vespertino. Vespertino. Tem uma característica semelhante aqui, né? Ó. O E. A espécie E, o alimento 1, Recife rochoso e matutino. Matutino. O ancestral não se alimenta de manhã. Então, o que mais se assemelha aí, ó, é o B. Porque o B, ó, ele come o alimento 1. Aqui também tem o 1. Tira do Recife rochoso, aqui também retira do Recife rochoso. Se alimenta no vespertino, aqui também se alimenta no vespertino. Entendeu? Então, o que mais se assemelha aí é o B. Isso que é importante prestar atenção, porque senão até eu mesmo erro, né, na interpretação aqui. Pode acontecer de eu errar aqui. Então, ó, o que mais se assemelha ao ancestral é o B. Que tipo de relação, interação ecológica pode ocorrer entre D e E? Justifique sua resposta. Bom, D e E. D e E. Qual é a semelhança que nós temos entre D e E? O D e E está no mesmo ambiente, né? Continente americano. As duas espécies usam o mesmo alimento, tiram esse alimento do mesmo lugar e no mesmo horário. Então, o que nós temos aqui? Olha, eles
mesmo nicho. Tudo que um faz, o outro faz. O que pode ocorrer aqui, hein? Competição, pessoal. Vão competir por território, por alimento, por ambiente e por horário de obtenção desse alimento, ok? Então nós podemos colocar aqui, ó, competição. Competição, beleza? Questão 3. Indivíduos de espécies diferentes podem viver em simpatria, ou seja, viver no mesmo lugar ao mesmo tempo, conservando como espécies diferentes, pois são isolados reprodutivamente. Indivíduos de duas subespécies da mesma espécie apresentam diferenças genéticas, características de cada subespécie, mas não apresentam isolamento reprodutivo. Duas espécies podem viver em simpatria, mantendo-se como subespécies diferentes? Justifique sua resposta. Aqui é claro que não. A resposta é não. A resposta é não. Por quê? Aqui foi falado, ó, não tem isolamento reprodutivo. Eles vivem no mesmo ambiente, ó, em simpatria, mesmo ambiente, e não tem isolamento reprodutivo, ou seja, eles conseguem cruzar entre si. Então, é possível ter duas subespécies? Não, vão ser da mesma espécie. Eles conseguem cruzar entre si, não vai ter diferença genética. Eles vão ter os mesmos genes. Então, não, pois não estão isolados reprodutivamente. Entenderam, pessoal? Então, como eles conseguem reproduzir, eles conseguem cruzar entre si, então os genes vão ser os mesmos. Então não tem como ter duas espécies diferentes numa situação dessa. Só vai ter espécies diferentes se eles não conseguirem cruzar entre si. Ok? A nossa quarta e última questão, para encerrar o módulo 5, vamos ver aqui. Uma das hipóteses sobre a origem dos tentilhões atuais existentes nas Ilhas Galápagos supõe que eles descendem de um único tipo de tentilhão ancestral, que emigrou do continente para as ilhas em épocas passadas. O esquema a seguir representa a evolução desses pássaros. Então vamos ver lá, ó. Tentilhões, né, alimentam-se de sementes, árvores, solo, tentilhão do solo que se alimenta de sementes ancestral. Aí com isso deu origem ao que? Ao pica-pau, que alimenta-se de insetos e presente aí nas árvores, ok? Então, com relação ao esquema, escreva o nome do processo que levou ao aparecimento de todas as espécies atuais a partir de um ancestral comum. O nome desse processo é irradiação adaptativa. Adaptativa. O que é isso exatamente? Um determinado ancestral, né? Ele foi se adaptando ao ambiente e ele foi se desenvolvendo. Novos foram surgindo a partir dele. Letra B. Escreva o nome do processo que originou as variações notadas na forma e tamanho dos bicos em diferentes ambientes. Isso aqui é a seleção natural. Letra C. Cite dois mecanismos que poderiam impedir as espécies A e B de se tornarem uma única espécie. Conceitue um desses mecanismos. Então, aqui nós temos isolamento geográfico, e isolamento reprodutivo. Então, citamos os dois mecanismos, né? Primeiro eles são isolados geograficamente, depois eles são isolados reprodutivamente. Agora, conceitue um deles. Tanto faz, né? O isolamento geográfico, eu vou só falar, mas você
escreve aí para completar sua resposta. Isolamento geográfico surge uma barreira geográfica que separa o mesmo grupo de indivíduos. Esse grupo vai sofrer mutação genética e lá na frente eles não conseguem se cruzar mais. O isolamento reprodutivo. Dois ou mais, né, grupos de seres vivos convivendo ali, que antes eram da mesma espécie, não conseguem cruzar mais entre si, então eles estão isolados reprodutivamente, ok? Então, beleza, pessoal? Fiquem com Deus aí e espero que tenha ajudado vocês com a correção dessas questões. Finalizamos o módulo 5 e vamos aguardar aí novas orientações para o módulo 6. Até mais, até o próximo vídeo.